No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados, preciosos irmãos. Essa é a parte 11 do tema Vencendo os Convites do Pecado. Aqui Romanos capítulo 1, versículo 5, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé pelo seu nome. Amados, uma evidência de que você está com a fé em Cristo e não em você mesmo é que a santificação genuína está sendo operada em você através de você progressivamente. A obediência do Espírito está tendo liberdade naqueles que começaram e continuam pela graça através da fé. Quando eu começo diante de Deus, pobre, cego, nu, miserável, crendo que Ele me salva do pecado, que Ele me perdoa, que Ele me leva para o céu. Quando eu dependo completamente do sacrifício de Cristo, eu recebo o espírito de obediência. E se eu não me perverter no processo, ou seja, se eu não tentar mudar da confiança de Cristo para a autoconfiança, como aconteceu com Gálatas 3, eles começaram confiando em Cristo, depois tentaram ser salvos pelo desempenho, aí atrapalharam todo o processo, porque quando eu começo a confiar no meu desempenho, o Espírito Santo para. A prova de que eu continuo dependendo de Cristo para me salvar é que o Espírito Santo continua dando o desempenho dele para mim. Lá em Colossenses capítulo 2, aqueles que confiam na sua consagração, nos seus jejuns, eles acabam caindo em pecado sexual, eles acabam caindo em pecado grosseiro. Não tem nenhuma eficácia contra o pecado. Pegue lá Colossenses, queridos. Esse rigor ascético, essa tentativa de estar se salvando, fará com que você tenha cada vez mais consciência do pecado e culpa. Uma evidência que a pessoa está tentando se salvar a si mesma é que ela não vai conseguir, porque pela obediência da lei o que o homem vai encontrar é a escravidão do pecado. Deus não coopera nesse processo de legalismo. Colossenses 2, 23, tá? Então, quando o homem está tentando salvar a si mesmo, ele tem o peso do mundo inteiro sobre ele, e quanto mais ele se esforça para obedecer, mais ele cai no pecado. E quanto mais ele tenta obedecer, mais ele desobedece. Paulo em Romanos 7 mostra um homem tentando, na sua condição humana, vencer a sua carne e sentindo a culpa e a condenação. Em Romanos 8 ele descobre a lei do Espírito de vida e aí ele prevalece. Então Romanos 8 é a resposta para Romanos 7. Uma evidência de que eu estou com a fé genuína é que a santificação genuína está sendo operada em mim através de mim. Portanto, nós não somos salvos pelo desempenho humano. Nós somos salvos pelo desempenho de Cristo. E aí entra o desempenho do Espírito, que é a obediência da fé, o qual nos ajuda em nossas fraquezas e nos dá essa condição de obedecer. É o fruto do Espírito, né, que vem pela comunhão. João 15:2. Como é que você sabe que realmente está sendo salvo? Você sente cada vez mais Cristo precioso. Você se sente cada vez mais dependente do Senhor, humilde, temente, arrependido, desejoso de meditar na palavra, de ajudar as pessoas. Quer dizer, você entra na mente de Cristo e começa a pensar lidinho com a palavra, desejar o que a palavra e praticar aos poucos, entende?
Então pelo fruto você conhece as árvores. A Bíblia diz em 1 João que alguém diz que está em Cristo, mas anda na injustiça, ele é mentiroso. Porque o Espírito Santo, quando ele entra em uma pessoa, ele começa a produzir justiça, que é o quê? O desempenho. Entende? O desempenho, ou seja, a obra do camarada muda. Isso tem mudança. Se não tem mudança é porque não tem salvação. Não tem, o processo é lá no começo, entendeu? Muitas pessoas estão tentando ser salvas, e a evidência de que elas não estão salvas é porque o Espírito Santo não está cooperando com elas estão caindo. Elas estão sendo vencidas. Só pode vencer quem tem o auxílio do Espírito. E o Espírito só está ajudando quem reconhece que em Cristo está salvo e que não pode salvar a si mesmo. Portanto, a santificação só existe na cabeça do salvo. Não existe santificação do pecador, não existe. O pecador, o que ele precisa é receber o Senhor. Veja o que diz aqui em 1 João capítulo 5. Ai, vocês crentes são soberbos, ficam dizendo que são salvos. Como é que vocês podem ser salvos se são tão falhos? Como o nosso querido pastor Iclave pregou, se andamos na luz, né? Temos paz uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ninguém é perfeito no seu desempenho, mas já decidiu no coração que não quer mais pecar. Olha aqui, 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. É um presente, tá? A vida eterna não é uma conquista por desempenho e obras. A vida eterna é um presente dado àquele que reconhece que não pode salvar a si mesmo e que depende completamente do sacrifício de Cristo na cruz, tá bom? Aí o espírito da obediência entra. Quando você crê que não pode se salvar e crê que Cristo é o único que pode se salvar, o espírito da obediência entra. Essa é uma evidência. Quando você crê mesmo, eu não posso me salvar, eu dependo completamente de Cristo, o espírito da obediência entra. E enquanto você tem essa mentalidade, sabe? Você permanece nessa mentalidade. Só Cristo pode me salvar, eu não posso me salvar, eu preciso da misericórdia de Deus passo a passo. Ó Deus, aqui está o meu coração. Quer dizer, um coração penitente e humilde, que depende inteiramente de Cristo, o Espírito Santo continua trabalhando. Então a evidência de uma santificação progressiva é uma evidência de uma fé genuína. A fé salvífica é aquela que está abrindo para o Espírito Santo santificar a pessoa. Se o Espírito Santo não está conseguindo santificar e se a pessoa não está conseguindo vencer o pecado, está faltando entendimento. Entende? Olha só. Entendimento dá mais resultado que o esforço, né? Aí diz aqui, ó. Quem tem o filho tem. Não é terá, possivelmente terá. Quem sabe terá, vamos ver se terá. Talvez terá, não. Quem tem o filho tem a vida eterna. É uma certeza 100%, não é uma loteria. Olha aqui, ó. Quem tem o filho, quer dizer, se você tem Jesus no seu coração como seu Salvador e Senhor, se você depende dele para te perdoar, para te salvar, para te santificar, se você tem ele no teu coração, né? A Bíblia diz, se você convidar para ele vir no teu coração, ele vem. Ele vem mesmo, né? Ele não lança fora aquele que vem a ele, tá? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes vida eterna. Essas coisas eu escrevi não é para que vocês saibam que lá no céu vão ter, quem sabe, vamos ver, vamos analisar, no juízo final vamos saber. Olha, é difícil de entender. Não, ele disse. Essas coisas eu escrevo para que vocês saibam que vocês já têm, vocês têm. Isso aqui é um presente de Deus. Deus dá a todos que creem em Cristo, até o ladrão na cruz que creu em Cristo. Veja, o ladrão da cruz que creu em Cristo foi salvo. E se ele continuasse crendo em Cristo, o Espírito Santo ia mudar o coração dele. Se ele continuasse dependendo de Cristo, o Espírito de obediência ia entrar nele e ele iria parar de roubar e ia começar a mudar. Então, obras dignas de arrependimento é uma evidência de salvação. Entendeu? Quando o fruto começa a mudar, isso é uma evidência de salvação, não é uma condição. Irmão, a religião vai dizer, mude as suas obras. Isso prova que você está salvo. Não. Continue reconhecendo que você não pode mudar suas obras. Continue dependendo de Cristo e se entregando, que Deus mudará suas obras. Então, as obras mudadas pelo Espírito, elas são uma evidência de que a pessoa está salva. Quando você realmente está dependendo completamente, inteiramente da graça, você verá que o Espírito Santo confirma isso. Porque o Espírito Santo confirma, seja com salvação, com cura, com prosperidade, o Espírito Santo só confirma
a obra de Cristo e para a glória de Cristo. O Espírito Santo não confirma religião, não confirma esforço próprio, justiça pessoal, não. O Espírito Santo nunca confirmou a religião dos fariseus, nunca. Mas foi só Jesus chegar lá que teve libertação, cura, milagre, você está entendendo? O Espírito Santo não confirma heresia, meus irmãos. Olha, o Espírito Santo confirma a palavra, Marcos 16, 20. Então, quando é que você vê que o Espírito Santo está te ajudando em tuas fraquezas? Quando você está penitente, reconhecendo que é Jesus que te salva. Então, isso é de fé em fé, Romanos 1,17. É até o fim. O justo viverá da fé, que é a dependência completa de Cristo. Eu não posso me salvar, Cristo me salvou. Eu não posso me santificar, o Espírito me santifica. E o Espírito da obediência continua te mantendo. Isso é uma outra evidência, irmão. Além da evidência da mudança de fruto, uma evidência de que você está salvo é que ele consegue te manter. Quando uma pessoa ela consegue ficar sem meditar na palavra, sem orar, sem se arrepender, é porque ela não tem o espírito de obediência. Aqui em 2 João, eu gosto sempre de citar esse versículo, até o nosso querido pastor Cláudio citou esse versículo. 2 João, versículo 9. Todo aquele que prevarica, né, que cede terreno, né, que retrocede, que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera no ensino, na doutrina de Cristo, tem tanto o Pai como o Filho. Então, quer dizer, quem se afasta do ensino diário não sente fome, não sente confiança no Senhor, dependência do Espírito, ele não tem o Espírito. Porque o Espírito, ele mantém. Isso é uma evidência, irmão. A fome e sede de justiça, ter esse desejo de continuar se entregando e se arrependendo, é uma evidência de salvação. É uma evidência. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo, não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, além da pessoa ela se manter, ela está crescendo. Como é que você sabe que uma pessoa foi enxertada na videira? Porque o seu ramo, que era um zambujeiro, está virando uma oliveira, entendeu? E porque ele permanece grudado na videira. Então, a permanência e o progresso. Você está vendo? São duas evidências que você tem uma fé salvífica. Você consegue se manter dia após dia animado para o ensino, para apresentar o seu coração em arrependimento, tá bom? Isso é um sinal que o Espírito está na tua vida. Essa permanecer prosseguindo. Essas duas palavras que uma vez estava junto com o missionário Tami, né, o Tamir, e a gente estava tentando descobrir uma frase que definisse toda a vida cristã. Aí ele falou assim, permanecer. Eu falei, é verdade. Só que eu falei, não está completo, Tami. Continuamos ali orando aquela noite, né? Eu posava às vezes na casa do Altamir para ir na manhã de jejum com ele, né? A gente ia ali do Jardim Cosmos até a igreja. E aí eu fui posar lá, a gente ficava falando da Bíblia, né? Ele tinha muita sede da palavra, então muitas vezes eu posei na casa dele ali. A gente fazia culto na casa do Dinel, que era um ex-pai de santo que se converteu e a casa dele virou uma igreja, né? Então a gente fazia culto na casa do Dinel, eu posava na casa do Altamir e no outro dia na manhã de jejum. Veja o ânimo que a gente tinha. Fazia culto, posava falando da palavra, meditando até meia-noite, acordava cedo e ia para a manhã de jejum. Andando, né, lá do Jardim Cosmo. E aí eu falei, olha Tami, permanecer é bom, mas vamos ver, permanecer prosseguindo. Aí completou. Então são duas evidências da salvação que você vai ver que aquele que é de Deus ele é mantido. A sarça ardia não se consumir, né? Como é que você sabe? Deus nunca vai te deixar. O Senhor disse que o Espírito Santo estaria para sempre conosco, Romanos 14, 17, né? E ele não lança fora. Então, como é que você sabe que você está nele? Que você não extinguiu o Espírito? É porque ele consegue te manter motivado para as coisas de Deus. Então, essa permanência é um sinal de que ele não saiu. É um sinal de que ele está na tua vida. Essa permanência é uma evidência. E essa permanência produz o que, irmãos? Fruto, mudança. O Senhor está conseguindo te manter e te aumentar. Por que é abundância? É manter o que você já tem, não perder e acrescentar cada vez mais. Então a vida abundante é manter-se em Deus e estar mudando, né? Metamorfose, né? Lá em Romanos 12 fala, seja transformado. Que não se conforme, mas transforme. Então uma pessoa que tem o Espírito, ela não está conformada, ela está agradecida pelo que Deus já fez, tá? Ela não está debaixo de culpa, nem de pressa, nem de preguiça, ela está na moderação. Mas ela não está conformada.
Então, esse transformai-vos aí de Romanos 12, metamorfose é a lagarta que vira borboleta e voa, né? Metamorfos é a palavra que foi usada, que Jesus se metamorfoseou diante deles, se transfigurou lá no monte, a sua roupa ficou branca e ele brilhou. É a mesma palavra. Metamorfos, ela é usada aí quando Jesus mudou de forma, que brilhou diante deles no monte. O Pedro disse, olha, bom estar nesse lugar. Passamos 3 tendas, né? Mas na verdade só ficou Jesus. Saiu Moisés, que é a lei, e Elias, que é os profetas, ficou só a graça, que é Jesus. Então vemos ali a palavra metamorfos, transformou. E a palavra que é usada em Romanos 12, sejam metamorfoseados, mudança de mente, que é a capacidade de ver conforme o Espírito te mostra. 2 Coríntios 3,18, conforme eu contemplo, eu sou transformado. E essa série tem sido um canal através do qual temos sido metamorfoseados, temos sido transformados. A diferença entre que a palavra se transfigurou no monte, lá onde fala de Jesus, em Mateus 17, Marcos 9, fala que Jesus se transfigurou. E já no grego, sede transformados, fala na forma passiva, permitam-se ser transformados. Como lá em 2 Coríntios 3,18 diz, conforme eu contemplo, eu sou transformado, é a mesma palavra. Sou mudado de forma, de glória em glória. Então, enquanto Cristo, ele como Senhor, ele se transfigurou, essa mesma palavra é usada para nós como permitir ser transfigurado, né? Mudado de forma, cada vez mais alegria, mais paz, mais amor. Esse é o reino de Deus, né? Cada vez mais fidelidade, né? Como o pastor Cláudio falou, bom e fiel. Não apenas fiel, porque fiel os religiosos tentam ser, né? Mas bom e fiel porque, além de fiel, ele é bom por quê? Porque ele está fazendo aquilo por amor, para a glória de Deus. A intenção da fidelidade não é ser aceito, abençoado ou salvo. A intenção do fiel é uma gratidão a tão grande salvação. É um resultado da comunhão. Então a fidelidade, ela é um fruto. É aquilo que vem da comunhão, né? Não é aquilo que eu faço como base para ser aceito ou abençoado. Então a fidelidade, ela não é uma base. A fidelidade, ela é o ramo, ela é o efeito. A base, ela é a raiz, é a graça. Entende? Então a graça nutrindo o ramo, aparece um fruto lá na frente. Como diz em Gálatas, o fruto do Espírito é fidelidade. Algumas traduções dizem fidelidade, outras dizem fé. Porque no grego, fé e fidelidade é uma coisa só. A verdadeira fé, que é a dependência da graça, te fará fiel. Fiel significa que eu creio mesmo em Deus. A evidência da fé é a fidelidade. A fidelidade e a fé, você vê que tem certas traduções que falam fidelidade, outras dizem fé. Por quê? Porque fé e fidelidade é uma coisa só. Porque se eu tenho fé, ou seja, se eu estou dependendo mesmo de Jesus, ele vai produzir fidelidade. Se ele está produzindo fidelidade é porque eu tenho fé. E a fé verdadeira se transforma em fidelidade. Quer dizer, o crente que não quer ser fiel, ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo coloca o novo querer no efetuar. Ele diz, eu te darei um novo coração para que aceite as minhas palavras. Então a pessoa que ela ama o pecado, ela não é nascida de Deus. A Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Então essas são evidências de que a pessoa está na santificação pela graça, de que realmente ela está vencendo os convites do pecado, porque ela está vencendo em Cristo no Espírito para a glória do Pai. A única maneira de vencer é em Cristo, debaixo do sangue, no Espírito, pelo auxílio do Espírito para a glória do Pai. Não tem como você vencer humanamente falando. Não tem como você mudar você mesmo ou você parar com isso ou com aquilo. O evangelho não é aquilo que você pode fazer para Deus, mas é aquilo que você faz com Deus, pela operação de Deus em você e através de você. Isso faz toda a diferença. A religião é o homem tentando para Deus. Abraão tentou fazer um filho para Deus, não deu certo. Isso é adultério espiritual. Evangelho não é aquilo que eu faço para Deus. Evangelho é o Espírito operando em mim, através de mim. Então é aquilo que eu faço com Deus, para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, eu pertenço ao Senhor, né? Nós pertencemos ao Senhor. Nosso corpo, alma, espírito, nossas finanças, todo o nosso ser. Dele, por ele, é por intermédio dele. Irmão, sem a participação dele, nada nós podemos. Por ele. E para a glória dele. Então, porque por ele
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, é para a glória dele. Então dele eu pertenço a ele. Por ele, por intermédio da participação do Espírito. E para a glória dele. Não é para que eu seja visto como alguém melhor, santarrão, impressionar as pessoas com oração, não é porque eu quero impressionar as pessoas com o meu desempenho, não. O homem que está tentando impressionar outros está na carne. O homem que se compara ou se coloca acima, o homem que está competindo com o outro, ele está na carne. Paulo dizia, se eu vivo para agradar a homens, eu não sou servo de Deus. Então o servo de Deus, ele não está nem aí impressionar os outros. Ele não vive por elogios nem por críticas. Ele vive pelo servo bom e fiel entra para o reino. Ele vive pelos elogios de Cristo. Ele vive para a glória do Senhor, ele vive por amor, com humildade, né? Promovendo o nome do Senhor. Então essa série tem sido extraordinária, né, meus irmãos? Eu tenho certeza que nós temos aprendido muito. E esses ensinos não vêm da minha cabeça, pode ter certeza. Isso aqui é revelado o terceiro céu, é download celestial para você e para mim. E temos nutridos-se com graça. E a prova disso, você vai ver que seu desempenho está sendo mudado. Não é você que está mudando. Enquanto você ouve essa série de estudos, pode notar. Tua maneira de falar, pensar, sentir, agir, escolher. Teu desempenho, teus frutos estão mudando. E isso está acontecendo de presente. É o Espírito da obediência confirmando essa palavra.